Boa noite, Porto Alegre. Poxa vida, daqui a pouquinho a gente vai mudar o Boa Noite Porto Alegre para Boa Noite Curitiba, porque essa programação segue em Curitiba. Mas bem-vindo você que está aí em casa, bem-vindo você que é ouvinte da Novo Tempo, é telespectador nosso, está acostumado a ver a TV Novo Tempo, quem sabe também ouvir a Rádio Novo Tempo. Você é o nosso grande convidado especial, junto com os nossos queridos amigos gaúchos e todos os outros que não são gaúchos, mas que moram aqui em Porto Alegre e que estão conosco fazendo o Clamor da Meia-Noite, série Armagedon. Vocês estão ficando craques, viu? Até amanhã vocês vão estar tinindo, aí acaba aqui em Porto Alegre, não é? A gente tem gravado o programa aqui nessa série a cada noite e você está assistindo semanalmente aí pela Novo Tempo e nós estamos muito felizes de estar aqui, mas não vamos perder mais tempo e vamos começar o nosso programa de hoje, programa número 9 da série Armagedon. Muito bem, hoje eu quero filosofar um pouco com você, é bom filosofar. O panteísmo, por exemplo, diz que Deus está em tudo, Deus está na grama, Deus está na árvore, Deus está na montanha, Deus está na flor, diz que Deus está em todas as coisas. Será esse mesmo o caminho? Deus nas coisas? Será que isso não é uma coisificação de Deus? E o mais incrível é que se você prestar atenção no ateísmo, até mesmo o ateísmo tem os seus templos sagrados, tem os seus heróis e os monumentos. Essa, por exemplo, é a casa do Charles Darwin, lá na Inglaterra. E se você profanar ali dentro, porque todo um respeito com a figura de Darwin, se você profanar aquilo, vai ser considerado um sacrilégio. E os ateus dizem que não tem Deus, mas eles têm muitos deuses de maneiras diferentes. Eles veneram alguma coisa, eles veneram coisas, eles veneram pessoas. Aí, para sentir a presença de Deus, molda-se uma imagem. Mas um Deus que pode ser moldado, ele é sombra do homem. Você entende? Eu faço um Deus à minha imagem. Eu me baseio num ser humano e moldo um Deus parecido comigo. Isso é o contrário daquilo que Deus fez, porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí, para eu poder sentir a presença de Deus, eu moldo uma escultura como essa. Um Deus que pode ser moldado é sombra do homem. No reino do tempo versus o reino do espaço, eu vejo o seguinte: no reino do espaço, eu sempre sei o que fazer. Eu tenho um alvo na minha vida, eu quero conquistar isso. Eu quero ter alvo. Bom, eu quero comprar essa coisa, aí depois eu vou comprar aquela, e eu vou poupar para comprar isso, e eu quero fazer aquilo e fazer aquilo outro. Eu sempre sei. No reino do tempo, quase nunca eu sei o que fazer, porque eu vivo gastando o meu tempo desvairadamente. No reino do espaço, eu gasto, para ter espaço, eu gasto o meu tempo. Ou seja, no reino do espaço, para que eu possa construir o meu lugar, eu gasto o meu tempo. No reino do espaço, eu me obrigo a conquistar coisas para poder me esconder no quê? Dos efeitos. Porque existem efeitos. Eu quero justificar essa última frase que eu falei. Por exemplo, como é que eu faço? Eu me abrigo nas conquistas para me esconder dos efeitos. É simples. É aquele marido que diz assim: a minha mulher não pode reclamar de nada, porque eu não deixo faltar nada em casa. O marido que tem esse discurso, em geral, ele não deixa faltar arroz, feijão, não deixa faltar sapato no pé da mulher, nem roupa, ele não deixa, mas ele deixa faltar a coisa mais importante, sabe quem? Ele. E esse discurso é do marido que não é presente, e que não é carinhoso, e que não compartilha. Por isso que ele diz assim: a minha mulher não pode reclamar de nada, porque ele sabe que ela tem um vazio na alma dela, porque ele não está presente. Então ele fica se escondendo nos efeitos. Ele diz assim: olha, eu fiz tudo isso, então ela não pode reclamar, eu estou dando as coisas para ela. Acontece que
alegria de ter, não vai fazer com que o tempo não passe. Pelo contrário, o tempo vai passar do mesmo jeito e nem vai afastar de você o medo de morrer. Presta atenção nessa frase. A riqueza espiritual não é acumular informação, mas colecionar momentos sagrados. Sabe por quê? Não são as coisas que dão significado especial ao momento, é o momento que torna algo especial. É simples. Não é o álbum de fotografia que deixa você feliz, não é verdade? Na verdade, os momentos da sua vida, a sua vida mesmo, não acontece nem na hora das fotos. Porque na hora da foto está todo mundo sorrindo. Já percebeu? Parou para tirar foto, as pessoas dizem o quê? Sorria, aí todo mundo... Você já viu foto de adolescente que não queria sorrir na hora da foto? Está todo mundo assim e ele está assim. Com muito esforço ele puxou um cantinho. Né? Às vezes fica registrado um adolescente ou uma criança que é sincera que não quer dar risada. Mas a vida da gente de verdade não acontece na hora da foto. Ela acontece entre uma foto e outra. Esses momentos são especiais. É aquilo que a gente está vivendo. Quer isso seja bom ou não seja bom, quer os momentos tenham sido agradáveis ou não, não interessa, eles foram a minha vida, aquilo que eu vivi, aquilo com que eu gastei o meu tempo com as pessoas de quem eu gosto. E qual é essa relação da Bíblia e do tempo? Como é que a Bíblia se relaciona? Eu disse para você que a religião ela dá importância ao espaço de maneira geral, mas e a Bíblia? Como é que ela se relaciona com essa questão do tempo? Na Bíblia, o tempo é muito mais importante do que o espaço. E você vai perceber isso direto. Porque, por exemplo, a Bíblia dá mais atenção aos eventos que acontecem do que aos lugares onde os eventos aconteceram. Em geral é assim. E eu vou exemplificar isso aí daqui a pouco. Outra coisa, na Bíblia a história, ou seja, aquela coisa que aconteceu, é mais importante do que a geografia. O espaço físico, aonde aquela coisa teve lugar. Para você ter uma ideia, em hebraico, na língua hebraica, não existe nenhuma palavra equivalente a coisa. Não existe. Interessante. E a Bíblia foi escrita em hebraico. Ou seja, é muito mais difícil essa coisificação do mundo. O mundo é espiritual para eles. E presta atenção nesses exemplos. Por exemplo, as festas judaicas estão sempre ligadas a eventos, nunca a lugares. A festa da Páscoa, libertação do povo de Israel do Egito. Então, o evento, Deus libertou o povo naquele tempo. A festa das semanas, ao dia da lei do Sinai. A festa das cabanas comemora o tempo das colheitas. Nunca um espaço físico, mas uma coisa. E o que Deus fez em relação ao tempo na criação, por exemplo? Aí quando nós vemos Deus na criação, Deus vai lá e cria um templo. Um templo. Um templo? Na criação Deus criou um templo? Criou um templo no tempo. Interessante. Deus não fez um templo. Ele criou um templo no tempo. Por que Deus criou um templo no tempo? A Bíblia diz, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Uau, me arrepia ao pensar isso. Porque Deus não valoriza coisas, Deus não valoriza lugares, Deus não valoriza montanhas. Deus santificou um pedaço de tempo. Porque para Deus o tempo é muito mais importante do que as coisas. A palavra santificou em hebraico é kadosh, que quer dizer separado para um fim especial. Deus criou o mundo em 6 dias, diz a Bíblia, e no 7º dia Deus descansou. E Deus santificou aquele dia. O mais incrível é que a nossa mentalidade religiosa do mundo não consegue entender. Como é que Deus não criou uma montanha sagrada quando Ele acabou? Deus podia ter criado um templo, Deus podia ter criado qualquer outra coisa, um monte, um santuário, uma fonte milagrosa, uma fonte sagrada, mas Deus não fez isso. Deus santificou o tempo, porque tempo é vida.
Ninguém precisa ir a lugar nenhum para adorar a Deus. O amanhecer e o entardecer convidam à comunhão e à oração, porque Deus não fez um lugar sagrado, Deus fez um dia sagrado. Ele abençoou o templo, porque Deus sabia que um templo as pessoas poderiam profanar, Deus sabia que uma montanha as pessoas poderiam lutar por ela e guerrear por ela. Deus sabia que se ele tivesse um lugar sagrado ou uma fonte sagrada, as pessoas iam lutar para ser as donas daquele lugar sagrado. E as pessoas poderiam mudar aquilo e profanar, mas Deus não fez isso. Deus fez um templo no tempo, porque o tempo ninguém muda. E você quer saber uma coisa interessante? Por exemplo, a gente determina, você vê que todo mundo tem um dia de 24 horas, no mundo inteiro. Ninguém diz, o nosso dia aqui tem 27 horas. Não, tem 24 horas. Qual é o evento natural que determina que o dia tem 24 horas? O movimento de rotação da Terra. Leva 24 horas para fazer aquilo, certo? E agora, e o que determina que um ano, o que determina o ano? É um outro evento natural também? Translação. E o que determina o mês? São as fases da lua. E o que determina a semana de 7 dias? Porque no mundo inteiro, todo mundo tem uma semana de 7 dias. Nada. Nada determina uma semana de 7 dias. Não tem nenhum evento natural que determina uma semana de 7 dias. Mas o mundo inteiro tem uma semana de 7 dias. Sabe por quê? A única coisa que determina é que Deus fez o mundo em 6 e no 7º ele descansou. A Bíblia declara que Deus usou 7 dias na criação inicial e por isso o mundo inteiro tem 7 dias. É simples assim, muito simples. E por que Deus não tem um lugar sagrado? Há pouco tempo a gente leu essa notícia, centenas morrem pisoteados em Meca, local histórico tem histórico de tragédias. Por que Meca tem histórico de tragédias? É porque lá é um local considerado sagrado, mais de 700 pessoas morreram pisoteadas e diz que lá tem histórico de acontecer isso, porque regularmente no dia sagrado milhões de pessoas vão a Meca e qualquer tumulto faz com que as pessoas se desesperem, com medo de serem pisoteadas, correm e são pisoteadas. Você entende? Pessoas boas, gente que está buscando Deus da maneira como eles entendem Deus, gente que está ali por um objetivo sagrado. Deus não colocou um local sagrado e a gente começa a pensar os motivos pelos quais Deus colocou um templo no tempo e não num local, não num espaço físico. E a Bíblia diz que Deus teve motivos. Na história da santidade, Deus primeiro santificou o templo, depois de um tempo Deus santificou o homem e por último Deus santificou um santuário que Israel levou com ele, mas que depois perdeu o porquê de ser quando Jesus morreu. Deus abençoou o tempo, o sábado. Moisés abençoou o espaço, que era o santuário. O significado do sábado para Deus e o porquê de Deus ter dado o sábado é porque Deus queria celebrar o tempo e não o espaço. Para Deus não interessa se nós estamos dentro da igreja, interessa o que nós estamos fazendo, se nós estamos passando o tempo junto com Ele. Não interessa você ter uma casa bonita se você não passa tempo com a tua família lá dentro dessa casa. Não interessa você ter uma sala muito bonita, equipada, se dentro da tua sala as pessoas não conversam. Não interessa você ter uma casa bem bacana, espaçosa, se cada um entra no seu quarto e se fecha lá dentro e as pessoas não gastam tempo juntas. Deus fez 3 ações quando Ele terminou de criar o mundo e quando Ele fez o sábado. As 3 ações são, a Bíblia diz lá em Gênesis 2, 2 e 3. Deus, havendo Deus terminado a sua obra, Deus descansou, Deus abençoou e Deus, vamos ler comigo? Deus primeiro, segundo, terceiro,
santificou. O que quer dizer essas três coisas? O que querem dizer? Primeiro, Deus descansou, ou seja, Deus promulgou que naquele dia, no 7º dia, seria um feriado semanal. Ele descansou e diz assim: estou promulgando feriado. É interessante, nós temos 3 filhos, né? E o nosso filho mais novo, quando ele completou 7 anos de idade, ele fazia aniversário na quarta-feira, e nós dissemos: vamos fazer uma festinha no domingo, para reunir os coleguinhas lá em casa e tal. Então, na quarta-feira, quando chegou o aniversário, a gente abraçou ele, beijou, parabéns e tal, demos o nosso presentinho para ele, e seu aniversário, a festa vai ser domingo. Tá bom, já estava avisado. Quando chegou no domingo, a primeira pessoa que chegou na festa de aniversário dele, trouxe um presente, beijou e disse assim: quantos aninhos você está fazendo? E ele disse: 8. Eu digo: você está fazendo 7, meu filho. Estou fazendo 8. Filho, você está fazendo 7. Não, pai, é 8. 7 eu fiz quarta-feira. Essa era a cabeça dele. Você acha que ele estava certo ou não? Sim ou não? Era 8 mesmo que ele estava fazendo no domingo? Você pode até marcar a festa do aniversário para outro dia. Você pode até querer comemorar no outro dia, mas o dia do aniversário vai ser quarta-feira. Não adianta mudar. Deus colocou o feriado no sábado. Você pode até comemorar em outro dia, mas o dia do feriado vai continuar sendo no sábado, porque o sábado é o aniversário semanal da criação. Ninguém tem como mudar. É isso, é história. Você nasceu naquele dia, aquele é o dia do seu aniversário. Deus criou e descansou naquele dia, aquele é o dia do aniversário da criação. Você pode querer comemorar em outro dia, mas não vai adiantar. Você entende? Deus abençoou esse dia. E quer dizer simples, quer dizer que Deus colocou uma bênção. E eu vou explicar isso de um outro jeito. Presta atenção. Se eu tivesse aqui 7 baldes numerados, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 baldes. Aí, na frente de todo mundo, eu digo assim: prestem atenção, porque eu vou colocar um lingote de ouro, tablete de ouro, sei lá o nome, mas é uma coisa de ouro. Eu vou colocar aqui debaixo de um dos 7 baldes. Não vai ser no 1, não vai ser no 2, vai ser no balde 7. Presta atenção. Está em qual balde mesmo? No 7. Levanta o 7, coloca o ouro embaixo. Aí eu digo assim: quem de vocês quer vir aqui à frente? Bom, ia ter um monte de mão erguida, né? Diz assim: agora faz o seguinte, você pode abrir qualquer balde desse, e o que você abrir, antes disso eu pego e levanto todos os outros. Balde 1, olha o que tem embaixo, o que tem? Nada. Balde 2, nada. 3, nada. No 7, ouro. Aí eu digo: você vem para cá e você pode levantar qual balde você quiser. O que tiver embaixo é seu. Que balde você ia levantar? Por quê? Deus abençoou o 7º. A bênção dele, ele colocou no 7º. Ele não colocou no 1º, que é o domingo. Ele não colocou no 2º, nem no 3º, nem no 4º, nem no 6º, que é a sexta-feira. Ele colocou no 7º. Você pode guardar um outro dia. Você é livre. Deus deixa livre. Deus é o Deus da liberdade. Mas a bênção está para quem observa o 7. É o sábado, o 7º dia. Porque Deus abençoou esse dia. É o que diz a Bíblia. Deus também santificou. Lembra o Kadosh? O Kadosh é o que mesmo? Deus separou para um fim sagrado. Ele diz assim: esse dia é meu. É meu. Ele me pertence. Ele não é seu. É um dia meu. Porque ele é um dia meu, é porque Deus quer gastar tempo com você nesse dia. Deus diz assim:
eu, o Criador do universo, eu venho nesse dia, abençoo você de um jeito especial, e eu dou o tempo meu para gastar com você. Eu só peço para você uma coisa: dá o seu tempo para você passar comigo, porque eu, Deus, não valorizo lugares sagrados, eu não valorizo coisas, eu não quero saber de carro, eu não quero saber de casa, eu não quero saber do seu dinheiro. Eu, Deus, não preciso do seu dinheiro, porque eu sou dono do dinheiro do mundo inteiro. Eu quero você, é isso que eu quero. Eu não quero o seu dinheiro. Você acha que um filho que tem um pai idoso, ao invés de ele gastar o tempo com o pai dele, se ele mandar uma pensãozinha todo mês, o pai vai ficar contente igual? Sim ou não? A não ser que seja uma pensãozona, é ou não é? Também não. Nenhum dinheiro no mundo vai encher o coração de um pai que anela ter a companhia de um filho. Porque não tem dinheiro no mundo que valha o gosto de um abraço carinhoso e de um beijo no rosto. Não tem dinheiro no mundo que valha a voz conhecida de um filho dizendo no seu ouvido: eu te amo, viu, pai? Eu te amo. Não tem nada nesse mundo. E é isso que Deus está dizendo para você e para mim, quando Ele coloca o sábado. Ele está dizendo: eu quero gastar tempo com você. Eu quero que você fique comigo nesse dia, porque eu vou ficar com você. A gente vai gastar tempo junto. Agora, na Bíblia, Deus deu motivos racionais para o sábado também. E ali eu quero enumerar 4 motivos. O primeiro motivo é porque Deus colocou o sábado para comemorar o trabalho dele, que foi o trabalho da criação, que tinha terminado ali. Mas quando Deus terminou o trabalho da criação, logo depois aconteceu o pecado, e Deus começou um outro trabalho. Qual foi o outro trabalho que Deus começou? Redenção. O que é redenção? É o trabalho contínuo que Deus faz para salvar você e eu. Esse é o trabalho da redenção. E Deus trabalha o tempo todo para salvar você e eu. O tempo todo Ele fala com você, o tempo todo Ele insiste com você. É ou não é? O tempo todo Ele está sussurrando no seu ouvido, chamando você para se aproximar dEle. Você não lembra dEle, mas de repente acontece um problema, acontece ali um desastre na vida de alguém, você tem que ir para um enterro, e ali Deus fala com você. A vida não é só isso. Acontece que o filho teu, de 15, 17 anos, sai para estudar fora, você fica sozinho em casa, você diz: Deus, que saudade, eu queria estar sempre com meu filho. O tempo passou. Deus está sempre usando coisas da vida para chamar você de volta. E o texto da Bíblia, que eu esqueci de ler ali, diz: porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Lê comigo o resto. E ao 7º dia... Eu também aproveitei para beber água. Ele abençoou e santificou. Deus comemorou o fim do trabalho dele de criação e o início, daqui a pouco, do trabalho de redenção. Aí Deus inicia o trabalho da criação. O primeiro motivo foi comemorar o seu trabalho. O segundo motivo, Deus queria proteger o desprotegido. Sabia disso? Sabia que Deus colocou o sábado para que Ele, como Deus, pudesse proteger o desprotegido? Olha o que Ele diz aqui, ó, Êxodo 23, 12. 6 dias, esse é o mandamento, é Deus falando do mandamento. 6 dias farás a tua obra, o seu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome fôlego o filho da tua serva e o forasteiro. O boi, o jumento, o servo, o forasteiro, eles eram desprotegidos. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o ser humano é ganancioso. E Ele sabe que se o ser humano puder, ele consegue uma condição financeira boa e ele trabalha de segunda a sexta. Mas ele bota os funcionários dele para trabalhar todo dia da semana. E naquela época tinha muito escravo também.
e os animaizinhos iam trabalhar todo dia da semana, e os animais não iam ter descanso, mas Deus, Ele ama os animais, Ele considera os animais, por isso Deus no sábado diz que não deveria trabalhar nem o boi, nem o jumento, nem o forasteiro, nem a pessoa que estiver na tua casa. Ele falou, não é para trabalhar ninguém. Deus está querendo proteger as pessoas, os mais simples, os empregados, os escravos. Por isso, o segundo motivo é proteger o desprotegido. O terceiro motivo pelo qual Deus colocou o sábado é porque Deus queria libertar o cativo nesse dia. Olha o que diz Deuteronômio 5,15. Dá mais um motivo para guardar o sábado. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ele falou, você vai lembrar no dia do sábado que você era cativo no Egito e eu libertei você do cativeiro. Aliás, o sábado ele tem libertação em 3 tempos, no presente, no passado e no futuro. Por que no presente? Porque eu sou liberto a cada dia da minha carga semanal. Deus me deu um dia de descanso. Isso é coisa decretada por Deus. Por isso Deus está me dando libertação no presente. Por que no passado? É porque Deus libertou o seu povo do cativeiro no passado. Libertação em 3 tempos. E por que libertação no futuro? Porque quando Jesus voltar, Ele vai me libertar totalmente do cativeiro do pecado. E eu não vou mais nascer nesse mundo escravo do pecado. O sábado representa a libertação no passado, no presente e no futuro. Libertação do cativeiro. E o quarto motivo? O quarto motivo, surpresa, vai ser a última coisa que eu vou falar no programa de hoje. O quarto motivo por que Deus deu o sábado. Surpreendente, presta atenção. Pergunta para você, Jesus guardou o sábado? O que você acha? Vamos ver se Jesus fez os 4 motivos, cumpriu os 4 motivos pelos quais Deus deu o sábado? Agora a gente vai lembrar de uma coisa, no último programa nós descobrimos que Jesus é o Deus da criação. João disse, no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi Jesus que disse, haja luz e houve luz. Foi Jesus que criou o mundo em 6 dias e no 7º Jesus descansou. E foi Jesus que chegou depois para Moisés e deu a lei dos 10 mandamentos. E na lei dos 10 mandamentos, além de Jesus mandar não ter outros deuses diante dele, ele mandou também guardar o sábado, mandou respeitar o pai e a mãe, porque ele reafirmou aquilo que ele tinha feito. Foi Jesus o criador desse mundo, Jesus é o Senhor da criação, Jesus é o instituidor do sábado, ele é o Senhor do sábado. Por isso ele diz, porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor, foi Ele. Será que Jesus cumpriu aquilo que Ele fez? Olha só, o que Jesus fazia no sábado? O que Jesus fazia no sábado? Meu pai trabalha até hoje, e eu também. Isso está em João 5,17. Aí muita gente diz assim, olha, Jesus trabalhou no sábado. É verdade. Qual era a profissão de Jesus? Profissão dele. Qual era a profissão dele? E no sábado ele ia para a carpintaria. Ia ou não ia? O mandamento diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nele você não vai fazer a tua obra. E que obra que tinha que fazer no sábado? No sábado tinha que libertar o cativo. No sábado tinha que fazer o quê? Atender o necessitado. Não é verdade? No sábado tinha que estar em conexão com Deus. No sábado era o dia de encontrar com Deus e ir na igreja. Isso era o sábado. Agora, Jesus diz, meu pai trabalha e eu trabalho. Mas qual é o tipo de trabalho que ele faz? O trabalho dele é atender as pessoas, é cumprir o objetivo do sábado, é trazer redenção para as pessoas. Esse é o trabalho de Jesus. E aqui eu vou abrir um parêntese para quem é membro de igreja adventista. Se você é membro de uma igreja adventista, você já ouviu algum dia seu amigo dizer assim, você é daquela igreja que não faz nada no sábado? Sabe? É porque se você não faz nada no sábado, você também não está guardando o sábado. Porque o sábado não é o dia de não fazer nada.
O sábado é o dia de cumprir aqueles 4 objetivos. E se você diz assim, porque eu guardo a lei, no 7º dia eu descanso, e descansa mesmo, descansa o sábado à tarde todinho, dorme o sábado todinho, vem na igreja para ficar descansando, e você não está cumprindo o que Jesus determinou no sábado, você está entendendo? O povo que não faz nada no sábado, não é o povo de Deus, porque quem é de Deus, guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, segundo diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o testemunho de Jesus é dedicar o sábado para ajudar as pessoas. Então Jesus comemorava o seu trabalho servindo as pessoas. Sábado era o dia de proteger o desprotegido. Olha o que diz esse verso aqui, Mateus 12, de 9 a 12. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Os fariseus queriam pegar Jesus. Escuta, é lícito curar alguém no sábado? Porque eles tinham inventado que era proibido curar pessoas no sábado. Eles tinham inventado isso. Não foi Jesus que inventou. Jesus deu um outro propósito para o sábado. Jesus diz o seguinte, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. É porque aqueles homens diziam que era proibido curar uma pessoa, mas se do rebanho dele uma ovelha caísse no buraco, ele ia lá e tirava. Sabe por quê? Dinheiro. Dinheiro, coisa. A gente dá valor para coisa. Mas eles inventaram regra em cima de regra. Por isso Jesus curava no sábado. Qual é o terceiro objetivo do sábado mesmo? Libertação do cativo. Olha só essa cena na vida de Jesus. Que coisa tremenda. Como é que a palavra de Deus se cumpre assim? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a mulher e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, Jesus estava libertando aquela mulher do cativeiro que era a doença. E eu não estou inventando. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, porque ele foi criticado por causa daquilo. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou cumprindo o objetivo para o qual o sábado foi feito. E por isso Jesus foi acusado de não guardar o sábado. E pessoas usam esse texto para dizer que ele não guardava o sábado. Olha só, João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está dizendo que Jesus violava o sábado, não está? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aqui está dizendo que os judeus diziam que ele violava o sábado. Você está entendendo? Não está dizendo que Jesus violava o sábado. Está dizendo que os judeus diziam que ele violava o sábado. Você está inventando essa coisa. Não está dizendo, como é que você está inventando esse negócio? Aí está dizendo, não somente violava o sábado. Espera aí, aqui diz também que eles queriam matar Jesus porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai. Deus era o pai dele ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele estava sendo acusado disso e estavam dizendo que ele era mentiroso. Ali está dizendo, fazendo-se igual a Deus. Ele era igual a Deus? Ele era igual a Deus. E ele violava o sábado? Será? Presta atenção nisso. Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, só da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de
Opa, Jesus começou a pegar pesado. Ele está falando assim: vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Vocês distorcem o que Deus falou. Vai ficar mais claro. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam de novo, a luta entre tradição e verdade. A verdade é o que Deus disse, a tradição é o que o homem inventou, é o que o homem fez, é como o homem modificou a verdade que Deus deu. E Jesus está dizendo aqui: vocês negligenciam o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vocês dão um jeitinho de rejeitar o que Deus mandou para guardar a tradição de vocês. Em outras palavras, de um lado eles estavam dizendo que Jesus não guardava o sábado, e do outro lado estava Jesus dizendo que eles não guardavam o sábado. Quem será que estava certo? Eles ou Jesus? Era Jesus, sem dúvida. Jesus estava dizendo, você sabe por que Jesus falou aquilo? Eu vou explicar para você. É porque eles inventaram centenas de mandamentos em cima do sábado. Eles começaram a querer ir nos detalhes e criar lei em cima de lei. Por exemplo, no sábado não era para trabalhar. Então, alguém dizia assim: mas espera aí, e descarregar um carro no sábado, um carro de boi, é pecado? Você está trabalhando. Você está carregando, e carregar um saco de feijão só, também é pecado. Então é pecado carregar as coisas no sábado. Eles não deixavam ninguém carregar nenhum lenço no bolso, porque senão estava trabalhando no sábado. Você entende como é que é? Para dar um jeitinho, como eu disse, jeitosamente, sabe o que eles faziam? Costurava o lenço na roupa, e aí diz assim: pronto, agora faz parte do modelito, já não estou carregando. É isso que Jesus está dizendo. Dava um jeito para guardar o que eles inventaram, e o sábado virou um fardo para aquelas pessoas. Era um dia insuportável para aquelas pessoas, porque o homem queria dizer o que podia e o que não podia no sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus guardava o sábado? Sim, Jesus guardava o sábado. E alguns dizem assim: mas é porque ele era judeu, então ele guardou o sábado. Mas não quer dizer que tem que guardar o sábado depois dele. As pessoas dizem: depois que Jesus morreu, não tem que observar mais o sábado da criação, tem que observar o sábado da ressurreição, que é o domingo, de onde ele ressuscitou. Primeiro, a palavra domingo não existe na Bíblia. Segundo, não existe nenhum lugar na Bíblia mandando guardar o domingo. Nenhum verso. Pergunte onde tem um verso falando que tem que guardar. Não fala. Agora, olha o que diz ali. Lucas 4,16. Jesus tinha morrido. As pessoas foram tirar Jesus da cruz. Ou seja, foi depois da morte de Jesus. E ali diz: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Lembra que as mulheres foram no túmulo no primeiro dia da semana, que era o domingo? A Bíblia não diz domingo, diz primeiro dia da semana. Lembra? Por quê? Era costume embalsamar o corpo antes de sepultar, mas como ele morreu na sexta-feira ao pôr do sol, eles deixaram o corpo, foram guardar o sábado para depois voltar a embalsamar o corpo de Jesus. E Jesus já estava morto. Ora, se Jesus tivesse abolido a lei e se ele tivesse dito não precisa mais, eles não teriam feito isso. Simplesmente eles tinham embalsamado o corpo de Jesus no sábado mesmo, mas não fizeram isso. Aí alguns dizem assim: mas os discípulos iam aí na igreja no sábado porque eles queriam pregar para o judeu. E como o judeu estava na igreja no sábado, eles iam no sábado. Aqui a gente encontra esses discípulos num sábado, num lugar onde não tinha sinagoga. E olha o que eles fazem. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos para as mulheres que para ali haviam concorrido. Que interessante, não tinha sinagoga, não tinha judeu, mas mesmo assim, no sábado, eles procuraram um lugar, porque eles queriam ter uma reunião de oração no sábado, era o dia de guardar o sábado,
E eles foram guardar no rio, perto do rio. O mais incrível é que Isaías diz para nós que na nova terra, depois que Jesus voltar, nós vamos guardar o sábado. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o... Deus está dizendo, sabe em que dia você vai me adorar lá na nova terra? No sábado. Você vai vir me adorar. Todo mundo que estiver na nova terra, vem me adorar na eternidade, no dia de sábado, comemorando que eu sou o Criador. Agora presta atenção, será que não faz sentido Deus ter colocado um mandamento assim no tempo, sabendo o que a gente ia fazer com o sábado hoje? Você conhece um pouco de matemática? Então me ajuda a fazer essa conta difícil. 10 menos 1 igual a? Mas também já está escrito, foi por isso que você acertou. 10 menos 1 igual a 9. Na matemática de Deus, como é que funciona? 10 menos 1 igual a 9 também? O que você acha? Olha só, esse verso diz assim, Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, na matemática de Deus, se você diz que guarda os 10 mandamentos, mas você não guarda um deles, 10 menos 1 é igual a 0. Você é culpado de todos. Isso está no Novo Testamento. Você está entendendo? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico assim. Por isso Deus diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que de todos os 10 mandamentos, o único que começa com lembra-te é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Deus criou o mundo, no mundo que é ateu, onde as pessoas falam de evolucionismo, de o mundo surgindo de uma explosão cósmica. Deus diz, lembra do sábado, lembra do sábado, você vai lembrar que eu sou Criador, que o mundo não veio de explosão cósmica coisa nenhuma, e tem ciência por trás disso, porque se você for atrás, você vai ver a ciência da criação. A ciência da criação. Tem ciência, porque Deus é o Criador da ciência, e Ele está dizendo para você e para mim, o meu povo do tempo do fim, ele celebra a minha criação. Ele diz, Senhor, o Senhor é o Criador, o Senhor instituiu o feriado, eu vou guardar esse feriado em teu nome, porque o Senhor pediu, é por isso que eu vou fazer. E o quarto motivo, aquele que eu disse que era surpresa, quarto motivo, é porque o sábado é o maior sinal de justificação pela fé. As pessoas dizem que a gente guarda sábado para se salvar, não é? Obra. Se salvam pela obra. Não. O sábado é o maior sinal da justificação pela fé. Sabe por quê? Sabe, você que ganha o pão de cada dia, trabalhar 6 dias, e no 7º você dizer, eu vou guardar o sábado como Deus mandou. Não vou trabalhar, nem que eu perca meu emprego. Você que está sem emprego e que vai procurar um emprego e o empregador chega e diz assim, muito bem, aí você diz, olha, só tem um negócio, eu não trabalho aos sábados. Posso trabalhar de domingo a sexta, mas não aos sábados. E aí começa a ouvir assim, não. E você é pai de família. E você diz, Senhor, como é que eu vou fazer? Então quando você descansa nisso, você diz, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, do que a minha família precisa. E o Senhor vai atender a minha necessidade e eu vou servir o Senhor. Então cuida do resto, Senhor, porque eu só vou aceitar aquilo que está de acordo com a tua lei. E eu vou descansar tendo fé de que o Senhor vai cuidar de mim. Então eu descanso na fé de que Deus vai cuidar. Descanso assim, eu não espero o emprego cair do céu. Eu vou atrás, eu faço a minha parte, eu me esforço, e Deus vai cumprir a parte dele. É aquilo que ele promete para mim. Por isso, o quarto motivo é justificação pela fé. Esse é o quarto e último motivo. Eu quero contar uma historinha para você, para terminar. Quando a gente tinha os meninos pequenos, eu era pastor numa igreja em Goiás. Igreja Central de Goiânia. Eu tenho certeza que tem muitos dos meus irmãos da Igreja Central de Goiânia assistindo a gente. A gente tem saudade dessa época. Naquela época, um dos meus meninos era pequenininho. E um dia, na hora do almoço, ele trouxe o dever de casa
e mostrou para a mãe. Mãe, olha o que eu fiz. A professora pediu. E em cima estava escrito assim: as pessoas que eu mais amo, para desenhar. E no desenho estavam ali as pessoas, e tinha ali 3 pessoas. E ela olhou, nossa família, nós somos em 5. Tirando ele, era para ter 4. E ela disse: quem é esse? Ah, esse é você. E esse? Esse é o fulano, irmão dele. E esse? Esse é o ciclano, o outro irmão dele. No desenho das pessoas que ele mais amava, não estava eu. Olha, aquilo acabou comigo. Por que ele não diz: pai, eu não gosto de você? Não. Ele só não me pôs no desenho dele. Você sabe o que é isso, não sabe? Vindo do coraçãozinho de uma criança. Agora, eu perdi a fome, coisa muito difícil acontecer comigo. É verdade. Fui para o meu quarto e fui chorar. Pensei um monte de coisa. E eu sabia que uma coisa não adiantava. Não adiantava eu chegar lá e dizer para ele: você vai voltar na escola e vai me desenhar aí já. Não ia adiantar. Ele podia até me desenhar, mas eu não ia estar desenhando no coração dele. Hã? Isso é exterior? Eu tinha que aparecer naquele desenho de algum jeito, mas não mandando. E eu comecei a perguntar o que estava acontecendo. Porque eu sempre procurei ser presente, sempre procurei estar junto e tal. E eu comecei a perceber um negócio que eu não tinha percebido antes. Eu percebi que por causa dos outros 2 serem mais velhos, o tipo de brincadeira que eu tinha era sempre para os mais velhos. E ele estava sempre de coadjuvante ali. A brincadeira era dirigida para os mais velhos, com eles. Mas eu tinha 3 filhos, e eu tinha um pequenininho, que não acompanhava muito aquelas brincadeiras, mas ele estava junto, sabe? Coadjuvante. Então, no coraçãozinho dele, eu não encaixava nem como coadjuvante no desenho dele. E aí eu comecei a mudar minha atitude. E a minha atitude foi comprar um monte de presente para ele. Foi isso? Não foi. Porque eu sabia que se eu comprasse não ia mudar nada. Eu comecei a separar tempo com ele sozinho. Ele e eu. Esperava quando os irmãos estavam na escola e eu ia brincar só com ele. Em alguns momentos eu dizia assim: segredo, não fala nada para os seus irmãos. Amanhã a gente vai junto tomar um sorvete, tá bom? Quando eles forem para a escola, nós vamos junto tomar. Só você e eu. Nem a mãe não vai. Ela estava no desenho, não precisava nada disso. E aí ia. A gente ia junto. Era para criar uma amizade, né? Era para ele sentir que ele era importante para mim. E ele é importante. Ele é muito importante. Até hoje. Em pouco tempo, a reação dele mudou completamente. Aí ele vinha contar para mim as coisas. Ele vinha trazer coisa para mim. De vez em quando ele falava alguma brincadeirinha e virava assim, me dava uma piscadinha, né, pai, né? Hã? A gente era cúmplice. Era assim. Não tem outro jeito de Deus mudar a gente e o coração da gente. Deus não ia chegar para você e dizer assim: guarda o sábado, que eu estou mandando você guardar o sábado. Não. Deus diz assim: eu quero mudar você, sabe? Quero colocar meu caráter em você. Eu quero que você reaja como alguém que tem Cristo no coração. Eu só tenho um jeito de fazer isso. Passando tempo com você. Passa tempo comigo, por favor. Eu abençoei aquele dia. Eu descansei nele, decretei feriado. Mas você fica indo no outro dia. Eu dediquei isso para você. Quer ser meu? Quer ser minha? Hã? O mais importante, ou o mais interessante, não o mais importante, é você entender a ligação que isso tudo tem com o Armagedon e com o que vai acontecer agora, nos últimos dias. Sabe, nesse mundo não tem nada mais importante do que as pessoas. As pessoas são o que mais importa.
A casa não importa se ela não tem o riso das crianças lá dentro. A igreja não interessa se ela não tem as crianças correndo para lá e para cá. Não interessa. Isso aqui é parede. As crianças podem até ficar sem correr, sabe? Mas o dia que elas não estiverem dentro da igreja, a gente vai chorar por causa disso. As crianças são bem-vindas mesmo quando elas choram aqui dentro. São elas que são importantes, não as paredes. Acabou de chorar uma. Está entendendo o que eu estou falando? É conexão. As paredes não são importantes. O que é importante são as pessoas. E é assim que Deus vê. Sabe, eu não vou fazer um apelo para você assim, quem quer guardar o sábado daqui para frente? Porque eu sei que é difícil de uma hora para outra. Você diz, não. Mas sabe, eu quero fazer um apelo para você assim. Olha, faz prova de Deus. Deus diz assim, fazei prova de mim. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Agora, para você tomar uma decisão dessa, um sermão desse aqui é muito pouco. Você tem que conhecer melhor a Bíblia. É isso que tem que acontecer. Para isso você tem que estudar a Bíblia e tem que ouvir Deus falar através da Bíblia. E eu quero convidar você mais uma vez, e você que está em casa. O meu apelo hoje é assim. Vamos fazer o seguinte, aceite conhecer melhor a Bíblia. Fala assim, quero receber um estudo bíblico. E nós vamos dar um jeito de chegar a um estudo bíblico na sua mão. Aí na sua casa, é só você pedir para o endereço, para o número que está aqui, endereço eletrônico, que está na tela, você já vai ver na tela, vai ser colocado aqui, você pode ver, e vai pedir, vai chegar para você de graça, não se cobra nada. E você que está aqui, eu vou fazer o seguinte, ao mesmo tempo que você vai pedir o curso, você vai dizer assim, Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Então, Senhor, toma conta da minha vida. E enquanto você faz isso, você vem, nós vamos tomar nota do seu nome, do seu telefone, para poder dar um jeito desse curso chegar na sua mão, mas você vai fazer a entrega do coração a Jesus também, certo? Eu quero cantar a última música, mas eu vou te avisar um negócio, essa música, ela é muito curtinha, então você não vai ter muito tempo para sair daí e chegar aqui. Essa música é muito curtinha, então você não vai ter muito tempo. E se você disser assim, não, vou ouvir a música, depois eu peço, o tempo passa, você não pede nada. É para vir agora. A música nem começou, mas é para você vir. Vem. Ela é bem curtinha. Jesus está chamando você, está dizendo, vem estudar a Bíblia, vem entregar a vida para mim. Cadê você? Estou esperando você aqui. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou, foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Cadê você? Vem para cá, vem, sai daí do seu lugar, não fica aí. Se Jesus está chamando, é hora de você vir. Vem. Ele está chamando você faz tanto tempo, você fica enrolando, fica deixando para depois. Não deixa para depois. Jesus diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você vai dizer, Jesus, estou entregando minha vida para o Senhor. E vai dizer, Senhor, eu quero conhecer melhor a Bíblia. As duas coisas. Cadê você? Vem. A música está acabando. E o seu tempo também. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte
de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Essa é a última vez, é o último chamado. Tem ainda alguém que precisa vir? Vem, chega aqui. Vem. Estou esperando você. Cadê você? Amém. Você que já fez isso, olha para quem está do lado lutando e diz assim: vamos lá, eu vou com você. Vamos lá, dá uma mão. Você vai ser o anjo de Deus. Vamos lá, vou com você. Quero ver pessoas levantando de 2 em 2. Muitos precisam de um braço amigo, de uma mão amiga. E aí eu vou ter que orar. Fecha os olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que toca o nosso coração. Senhor, essa palavra nessa noite, eu tenho certeza que está trazendo perturbação para muitas pessoas. Porque, Senhor, não é fácil fazer simplesmente isso que o Senhor nos está ensinando. Não é fácil. Não é da noite para o dia que a gente faz isso. Temos família, Pai. Temos que sustentar a nossa família. Vivemos em época de crise, Senhor. Ó Senhor, de maneira especial, eu coloco nas suas mãos os seus filhos e filhas que vieram aqui, os de casa, Senhor, que nesse momento também estão se levantando, estão dizendo: Pai, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu coloco nas suas mãos para que o Senhor mostre, Pai, que à medida em que eles conhecem o Senhor e o amor aumenta, o Senhor caminha com eles. Abre as portas, Pai, abre as portas, dirige-os, conduze-os e segura-os, por favor, em nome de Jesus, amém.